Começa agora o programa Auriverde News Agronegócio. Olá, sejam bem-vindos ao Auriverde News Agronegócio. Eu me chamo Ederson e hoje estamos aqui na propriedade do seu Antônio, no município de Armazém. Eu me chamo Wellington, sou gerente da filial aqui de Armazém. Como o Ederson falou, estamos aqui na propriedade do seu Antônio. Viemos falar um pouquinho aqui sobre as atividades que eles desenvolvem aqui, né? Parte de manejo, parte de quantidade de peixes que eles produzem. A nossa parceria juntamente com ele, né? Foram um dos pioneiros aí de clientes nossos aqui na região. Juntamente com o Éder, a gente está fazendo toda essa parte de assistência, de ração, de análise de água, toda essa parte de acompanhamento no pré e pós safra, né? Estamos aqui na cidade de Armazém, capital da tilápia. Queremos mostrar um pouco como cooperativa, né? Cooperativa Regional Auriverde, a importância, né? Mostrar a importância da atividade na região. Hoje o mercado ele vem numa crescente, muitos produtores continuando com a atividade, tentando trazer os familiares mais para perto novamente, né? Visto que a agricultura tem muito esse problema de os filhos ou os mais novos, vamos dizer assim, se afastam, vão conhecer as indústrias fora da cidade, nas grandes metrópoles, e depois acabam retornando para ajudar, né? Então é algo que está se tornando muito positivo. Temos uma propriedade aqui muito organizada, então acredito que isso venha para somar aí. A cooperativa só tende a crescer juntamente com os produtores aqui da região, visto que hoje a cidade é considerada a capital da tilápia em Santa Catarina. Então assistam aí e acompanhem como é a atividade, como é o dia a dia aí na produção da tilápia aqui na propriedade do seu Antônio. Me chamo Roger, sou da cooperativa Auriverde, posto 51 e parceria com o posto 69 de Armazém. Estamos no município de Armazém, Santa Catarina hoje. Um município com uma grande produção de peixe hoje, se destaca na produção de peixe em Santa Catarina. Estou na propriedade do seu Antônio Moraes, um parceiro nosso na cooperativa, visitando hoje e contando um pouco da história do seu Antônio, como é que ele começou com a produção de peixe e como que está hoje e quais são o andamento da produção que a gente tem hoje com o seu Antônio. O seu Antônio pode contar um pouquinho mais da sua experiência hoje? Assim, quando eu comecei na produção de peixe, eu achei até que eu não podia começar, porque achava que não tinha água suficiente e tal, e a gente foi visitar umas propriedades fora e viu que a água não é o problema, que a água a gente pode puxar a água por bomba e coisa, né? Então a gente viu que a água não era o problema, daí a gente começou, isso há 7 anos atrás, comecemos a fazer uns açudinhos, fomos fazendo. Hoje nós temos o tanto de 2,5 hectares em água, né? Não é muito, mas dá um bocado. A produção hoje, seu Antônio, em quantas toneladas seriam durante o ano? Na safra passada a gente tirou 170 toneladas de peixe nessas águas e 170 toneladas de peixe. Essa safra desse ano era para ser bem mais, mas como nós levamos um azar também que deu uma enchente e a chuva, as águas levaram a 2 lagoas nossas, a metade foi embora, né? Então, mas ainda o que sobrou, nós achamos que ainda vai dar para recomeçar de novo, né? Na próxima safra a gente vai recomeçar de novo. O seu Antônio que trabalha hoje, a gente fala no município, nas propriedades que a gente atende, numa média de estocagem de peixe hoje de 4, 5 peixes por metro quadrado, um sistema mais tranquilo, né? Quando a gente vai para a realidade do armazém hoje, é um sistema muito mais intensivo, onde a gente adensa mais peixe por metro quadrado. Hoje, seu Antônio, a loja, hoje cerca de 12 a 13 peixes por metro quadrado. Isso é uma altíssima densidade, né? Para se trabalhar. Como o seu Antônio falou, a primeira limitante que a gente pensa é a questão água, mas ao longo do tempo, com manejo, com cuidado, a gente já é conhecido que a gente pode produzir
com esse tanto de peixe, mas que de certa forma tem que ter alguns cuidados, e isso a gente já vem tomando cuidado ao longo dos anos. O seu Antônio, com uma experiência de muitos anos na atividade, já tem noção disso, mas a gente hoje está numa propriedade com um tratamento muito intensivo, né? Um manejo extremamente técnico e com bastante tecnologia envolvida, e um acompanhamento muito preciso, né? Porque se a gente não tiver um acompanhamento muito preciso em questão de todos os fatores que envolvem a produção, qualidade de água, manejo, né? Esse sistema não se sustenta até o final, né? Mas com o trabalho certo, com pessoas envolvidas, com o capricho do piscicultor, a gente consegue sim atingir boas produções e num sistema muito intensivo, né? Então a gente consegue fazer uma ótima conversão alimentar num sistema que é diferente dos demais, vamos dizer assim, um sistema acima da média que a gente tem hoje. Portanto, essa safra passada nós tiramos em 2.400 metros quadrados de água, nós tiramos 27 toneladas. Além da percazinha que tinha, isso gira uma quantidade bastante grande por metro quadrado de água. Metro quadrado. A estocagem é muito alta, né? Alta. Então... Isso com as novas tecnologias que está vindo, né? Os probióticos, a gente sempre usa os probióticos na água, além dos cuidados, troca de água e probióticos. Então a gente vai, para poder aguentar uma quantidade dessa de peixe em pouca da distância de água, exige mais cuidado. Tem mais cuidado. Mas, de certa forma, é possível, né, seu Antônio? É possível. É possível. E o senhor é a prova disso. Seu Antônio, a gente, né, já há muitos anos já sabe que o escoamento tem bastante oferta, né, seu Antônio? De frigorífico, né? Para captar esse peixe, né? Sim. Captar esse peixe. Claro que a questão do mercado hoje é muito importante, né? O mercado tem que acompanhar também a oferta desse peixe no mercado, o consumidor, o preço que o pescado está na região, né? Sim, sim. Mas em questão de escoamento de produção, seu Antônio, isso é bem tranquilo, né? Hoje, né? Isso, pelo preço de comércio, assim, né? O qual dá mais, qual não dá, e a gente vai classificando daí, vai vendo se o comprador é viável ou não pela negociação, né? Se é bom pagador. A confiança, né? A confiança dele. Confiança. Né? Porque na verdade, a gente aposta tudo no comprador. Porque esse peixe ele é vendido, poucos pagam à vista, a hora que carrega. Ele leva, às vezes 30 ou 60 dias para trazer o dinheirinho para a gente. Então, por isso tem que ser um comprador classificado, assim, já que a gente conhece, né? Com confiança, né? De confiança, né? Não pode ser vendido para qualquer pessoa que a gente não confia, né? Só em conversa, às vezes pode dar errado, né? Mas, assim, tem bastante comprador. A procura, por causa de negociação, a gente não deixa de não produzir. Sim. Eu podia, se eu hoje produzo 150 toneladas ou 180 toneladas, poderia produzir o dobro. O dobro. E esse produto sai? O produto tem saída. Tem saída. Ele não tranca na negociação. Então, não deixa a gente assim, com medo de produzir. Deixa assim, sempre tem que trabalhar pelas melhores maneiras, para que o rendimento seja melhor, né? Assim, a gente espera que a gente ainda vai mais longe, né? Temos fé de aumentar a produção, temos assim, com coragem de aumentar, né? Agora, vão ganhar o reforço agora ainda, que vai ter mais um peão para me ajudar. Facilidade, né, seu Antônio? Facilidade, né? Então, a minha intenção é aumentar a produção. Hoje, né, seu Antônio, a gente sabe que do modelo que o senhor trabalha hoje, da questão do manejo muito intensivo, né? A gente sabe que, além de tudo que é envolvido, a assistência hoje é muito importante, né? Questão de acompanhamento, né? Como que o senhor vê hoje a assistência na sua produção? A assistência técnica ajuda muito o produtor, porque durante o trabalho, durante os manejos, a gente pode, às vezes, até esquecer de alguns manejozinhos muito importantes, que de vez em quando o técnico chega e dá uma alertadinha na gente, né? Dá uma alertadinha que está atrasado, tal coisa. Já era bom fazer isso, fazer aquilo. Então a gente ou às vezes surge algum manejo melhor, algum sistema diferenciado, e a gente vai pelo melhor, né? Sempre ser o melhor possível, né? O melhor possível. Então, com a ajuda de um técnico que faz acompanhamento, deixa a gente mais tranquilo no trabalho, né? Não está fazendo nada de errado, né? Se está errado, a gente conserta.
São os detalhes, né? A gente fala que são os detalhes que fazem a diferença, né? Os detalhes hoje na produção, né? E quando a gente trabalha hoje num sistema muito intensivo, a gente não tem como fugir tem que fazer o básico bem feito, né? Tem que fazer bem feito. O básico bem feito, né? E em conjunto, né? Antigamente se botava ali uns 2 peixinhos por metro quadrado, podia deixar lá de qualquer maneira, mas hoje como a gente já bota mais, aproveita o máximo da água, daí tem que ter tecnologia. Hoje a tilápia é mais produzida, né, seu Antônio? É mais produzida, e a tilápia é mais produzida e de melhor comércio. De Né? melhor comércio, A gente tem que produzir aquilo que tem comércio para produzir. Tem saída, né? Ter saída. Um manejo que é bastante feito aqui com o seu Antônio, que é a questão de biometrias, né? Isso. Então a cada 15, 20 dias a gente feito uma amostragem desses peixes no tanque para a gente saber o peso que esse peixe se encontra, né? E daí, a partir daí, a gente calcular a quantidade de ração e até mesmo o tipo de ração que a gente está tratando, né? Porque ao longo da vida do peixe a gente tem várias fases e vários tipos de rações, né? E a quantidade de fornecimento, frequência alimentar também muda, né, seu Antônio? Também. Ao longo do cultivo, né? Isso. Então, assim, a gente calcular desde quando o peixe é pequeno até agora, que no caso se encontra na fase de engorda e terminação, né? A quantidade durante o dia, né? Que a gente muito importante a biometria, fazer a pesagem deles, né? Para a gente poder controlar, né? Ter o controle da ração. Ganho de peso. Certinho ali, né? Quantos ganharam ali, né? Pelo ganho de peso a gente sabe se está faltando alguma coisinha. Isso. Né? Às vezes está faltando aeração ou alguma probiótico na água. Qualidade de água hoje é um tema que a gente bate bastante em cima também, que é muito importante, né, seu Antônio? Muito. Cada biometria, isso deveria ser quase que diariamente analisada a qualidade de água, né? Porque influencia diretamente no desempenho do peixe. Bastante. Né? Bastante. Se eles não têm água de boa qualidade, é igual não ganhar ração. Eles têm que estar em a água à vontade, né? Na qualidade boa, né? O ambiente que o peixe está tem que estar em equilíbrio, né? Todos os fatores têm que estar em equilíbrio para esse peixe conseguir produzir, expressar o máximo do seu potencial. Né? Isso é um manejo que a gente faz com frequência com o seu Antônio, né? Análise de água e todo esse acompanhamento aí, porque às vezes é uma coisa até que fica um pouco no escuro, se a gente não mede, não mensura, a gente não sabe quanto que está, né? Então é um manejo importante hoje que a gente faz, controle de biometria, aeração e qualidade de água. O sistema que o seu Antônio trabalha hoje é um sistema que a ração é a granel, né? Então toda a produção hoje do seu Antônio é ração a granel, então já tem um armazenamento em silos. Essa ração chega ao produtor no caminhão, é depositada no silo, né? E a partir daí o seu Antônio vai direcionar até os seus tanques, onde ele tem os tratadores, né? Então tem um equipamento onde a gente capta essa ração do silo e vai para esse transporte e carrega até os tratadores, onde enche os tratadores, né? O seu Antônio pode falar um pouquinho mais de como funciona esse manejo, né, dessa ração, da questão da aeração, falar um pouquinho mais de como funciona isso hoje na propriedade dele, né? Isso ali funciona muito bem. Muito bem, depois que eu estou agora trabalhando com a ração a granel, os trabalhos, a mão de obra se tornou bem mais leve para a gente, né? Se tornou bem mais leve, menos cansativo e até fica mais bem feito, né? Mais bem feito, porque a gente sempre está mais à vontade, sobra mais tempo para visualizar os outros probleminhas, né? Então, eu estou bastante contente depois que está mudando para melhor, mas tem melhor ainda. Tem melhor ainda, está vindo mais tecnologia, melhor ainda do que a gente já tem, que a gente pretende ainda melhorar mais os trabalhos, né? As mãos de obra com máquina, porque a mão de obra é muito importante se a gente aliviar. Hoje é muito difícil de mão de obra, né? Mão de obra é muito difícil a gente conseguir. Se a gente conseguir com máquina, aquela parte a gente já vai ganhando, né? Já vai somando para a parte final, né? Ter mais tempo para olhar a propriedade como um todo, né? Para olhar um probleminha ou outro. No geral. Porque se a gente tiver muito sufocado no trabalho, não sobra nem tempo para olhar o que está de errado, faltando alguma coisinha ou outra, né? E se a gente tem um tempinho, a gente já parte para aquela parte, né? De olhar, de visualizar. A questão hoje também muito importante, né, seu Antônio, tratando do sistema, a questão de aeração, né? A aeração a gente tem que ter um cuidado muito grande, né? Muito. A necessidade do peixe, por causa que...
Densidade muito alta, né? Densidade alta, é. A gente tem que ver se eles estão se sentindo bem dentro d'água ou não. Se eles não estiverem se sentindo bem, a gente tem que ver o que fartando para eles. Se é probiótico, se é aeração ou se é ração, né? Isso. Tem que dar no... Tudo tem a conta. Calcular a quantidade de aeração hoje que a gente, dentro de um tanque, né? Conforme a biomassa, conforme o tamanho do peixe, a quantidade, que a gente consiga estimar o quanto que esse peixe precisa de oxigênio, né? Para a gente otimizar ele, né? Isso, é. E fazer com que ele cresça e expresse todo o seu potencial, né? Porque se limitar o oxigênio, o peixe vai parar de crescer, não vai ter um bom desempenho, né? Não vai ter desempenho. Então hoje a questão funciona com timer, né, seu com Antônio, timer. também, né? Liga tantas horas por dia, né? Tudo bem planejado, calculado, né? Também as qualidades da água, né? As qualidades da água, a gente tem um probiótico sempre em estoque. Se for necessário, a gente já... Rotineiramente, né? Feita aplicação. Semanal a gente já usa probiótico. Né? Para que essa água fique em boa qualidade, né? Vamos dar uma olhada então na qualidade de água. É um manejo que a gente faz bastante rotineiramente. O seu Antônio medindo os parâmetros de oxigênio dissolvido na água e eu vou fazer as análises químicas da água, né? Então a gente começa coletando um pouco de água. O primeiro mede o oxigênio, né? Primeiro de cima do letreiro mede o oxigênio, o segundo mede a temperatura da água. Hoje, nesse momento, a temperatura está mostrando 20 graus. 20 graus de temperatura. Qual com 10. O ideal aqui? A temperatura com 20 graus é baixo. A temperatura é baixa. A temperatura ideal para o peixe crescer, ganhar peso, é de uns 23 graus. Para cima, né? Para cima, até os 28 graus. Aqui a gente faz análise, essa análise que a gente faz hoje aqui é o nitrito e amônia, né? Então é o primeiro teste que a gente faz hoje. É o nitrito, a gente coleta um pouco da análise de água, uma água do tanque e a gente coloca com reagente e a gente faz a análise, né? Essa análise não é, ela é uma análise fotométrica, ela é pela coloração, né? Colorimétrica, né? A gente chama. A gente vai esperar alguns minutinhos para ter o resultado. A gente hoje faz duas análises, né? Análise de amônia e análise de nitrito. São os dois parâmetros que são mais importantes hoje dentro da produção de peixe, né? Nesse momento está 10 oxigênio. 10 já é 10 meio oxigênio. Um oxigênio 20 bom, né? 20 graus a temperatura da água. Isso ali é muito importante que o Roger está fazendo ali. Muito importante. A gente... É uma mensuração que tem que fazer sempre, né? É muito importante porque ali, se der mal, ele leva o peixe à morte. Isso influencia na questão de saúde e desempenho do peixe, né? Desempenho. A gente tem dois parâmetros aqui. No caso, como é por coloração, então a gente tem que esperar alguns minutos para ter resultado, né? Ele agir, né? A gente tem o nitrito e a gente tem a amônia. A amônia seria o primeiro processo de degradação da proteína dentro da água, né? A ração que o peixe ingere, as excretas dele, ela vai virar a excreta primeiro vai ser a amônia. Após a amônia ela vira nitrito e depois vira nitrato, né? Nitrito e nitrato. O nitrito é o fator, vamos dizer assim, mais tóxico ao peixe, né? Que leva o peixe à morte e reduz seu desempenho. A amônia vai virar nitrito e depois vai virar nitrato, né? Então a gente mensura esses dois parâmetros junto com temperatura e taxa de oxigênio. Quanto maior a temperatura, mais os parâmetros, se estiver alterado, vão ser mais tóxicos ao peixe, né? Então quanto maior a temperatura, mais a amônia vai ser tóxica, mais o nitrito vai ser tóxico, né? E a taxa de oxigênio também ajuda, né? Ajuda a dissipar esse problema. Então assim, hoje a gente utiliza de tecnologias como uso de probióticos na produção, para quê? Para transformar essa amônia em nitrito, e nitrato, para não deixar o composto tão tóxico. Ele vai estar ali, mas a gente tenta amenizar o efeito dele para os peixes, né? E além disso a gente utiliza outras coisas, como aumentar a renovação de água, diminuir o arraçoamento, né? Porque se a gente tem altas taxas de amônia, se a gente continuar arraçoando como segue, a gente cada vez vai aumentar ainda mais esse problema. Então a gente tem que controlar esse problema, diminuir a taxa de arraçoamento para a gente conseguir resolver, né? Então a gente utiliza o sal,
um sal é um produto hoje, quem produz peixe a gente tem que ter, porque a gente consegue amenizar bastante problemas hoje com o sal. O sal deixa o peixe mais tranquilo, ele ameniza o efeito do nitrito, né? Então são coisas que a gente trabalha para se amenizar os efeitos dos problemas, né? Então são fatores que a gente só mensurando para saber se está presente, se não está, se está bom, se não está, para a gente conseguir controlar e ter um bom desempenho, né? Então, após coletar essas amostras, fazer a utilização dos produtos, a gente vai obter duas colorações, o nitrito e a amônia, né? O que mostra para a gente aqui? Que a amônia ela está praticamente zerada e o nitrito também, né? Então são dois parâmetros hoje que vamos dizer assim que eles estão em equilíbrio dentro do tanque, né? Um pouco pode estar sendo ocasionado porque hoje o peixe está consumindo uma quantidade mais baixa de ração por causa da temperatura, né? A gente mediu a temperatura no tanque, está em faixa de 20 graus, então a temperatura ainda um pouco baixa. A taxa de oxigênio medida no tanque está em torno de 10, a gente preconiza que seja acima de 5,5, então está numa taxa ideal, né? E os parâmetros estão em equilíbrio, então quer dizer que o peixe está comendo bem, está indo bem, está performando bem, né? Então é isso que a gente quer hoje na produção, né? Que os parâmetros estejam em harmonia para o peixe poder expressar todo o potencial que ele tem, né? De ganho de peso e construção de uma carcaça, né? Qualquer pessoa vem ali e Trata, né? trata eles, Trata. entendeu? Qualquer pessoa trata, ou pode até controlar no time, né? Meu nome é Wellington, eu sou gerente da filial aqui de Armazém, né? Estamos aqui na propriedade hoje do seu Antônio, então um dos primeiros clientes nossos, se não o primeiro, né? É uma pessoa muito querida pela gente, hoje atendido pela nossa equipe aqui. Então a gente está entrando aqui aos pouquinhos na cidade, inauguramos a nossa filial há pouco tempo, né? Seu Antônio então vem com a produção, a gente, como conseguimos ver agora nas filmagens, então uma propriedade bastante organizada, né? Conseguindo contribuir e controlar os custos, né, seu Antônio? Sim, sim. Apesar assim da dificuldade que a gente vê, às vezes, olhar uma propriedade como essa daqui, né, bem organizada, então é bastante orgulho para a gente. Nós da cooperativa ficamos muito felizes de poder estar aqui dentro da propriedade do senhor, fazendo essa assistência técnica, junto com o Roger, né, tendo o suporte também do Éder, que é lá da filial 51. Eu acho que queria aproveitar também essa oportunidade para estar convidando o senhor como um dos primeiros, se não o primeiro cliente da cooperativa, para se tornar um dos nossos líderes aqui de Armazém. A gente faz bastante evento com o nosso pessoal, né, para estar fomentando a atividade, para estar fomentando a cooperativa. E hoje eu queria convidar o senhor para ser o líder representando a cidade aqui de Armazém da cooperativa Ouro Verde. Para nós é uma honra de ser convidado para participar dessa atividade, né? A Ouro Verde para nós, assim, nós ficamos muito contentes que ela se instalou aqui no nosso município, né? Porque aqui ainda a gente que está nessa produção de agropecuária, né? Sempre é um a mais para a disputa, né? Nós vamos vencer, juntos nós vamos vencer. Como eu sempre disse, né, o sol nasceu para todo mundo, a gente vem aqui para agregar mais a cidade, né, para estar dando assistência técnica aos produtores, né, como o senhor mesmo falou. A gente vem aqui para fazer os produtores crescerem, né, para dar assistência técnica, para trazer a informação, né. Então, muito contente pelo senhor ter aceitado esse convite. E como o senhor falou, vamos crescer juntos, né? Tudo de bom, nós vamos crescer, vamos juntos. Então, pessoal, encerramos aqui a propriedade do seu Antônio, muita informação, muita coisa bacana. Seu Antônio está aqui conosco, né, seu Antônio? Como é que foi a experiência aí de participar do programa? Gostou? Eu achei que foi boa. Foi um trabalho bem feito, assim, bom para a nossa atividade, vai ser a divulgação, né, do nosso trabalho. A gente espera que isso vai ter um bom aproveito para aqueles que querem também começar, que nunca é tarde demais, né? Para fazer o começo. A gente já está há um tempinho já
na atividade. A gente sabe que depende de uma porção de coisa junto para a gente poder continuar. Não é um sozinho que pode continuar. Então envolve mais gente, mais atividade na mesma atividade, né, que a gente produz. Então eu acho que a gente já se explicou bastante com os manejos. Espero que esse foi um trabalho muito bom, esteja um bom resultado lá na frente. Quem vai ver as nossas apresentações, nossos trabalhos. Isso aí, seu Antônio. E o seu Antônio é nosso líder agora, né? Seu Antônio aceitou, recebeu o convite e aceitou. Temos na briga junto, agora nós tudo junto. Eu espero que, assim como eu posso receber uma ajuda da empresa, vou poder também ajudar em alguma parte a empresa para nós poder crescer junto na mesma atividade, com os mesmos poderes, né? Então, pessoal, agora chegou o momento de você compartilhar, deixar os comentários e o like para nós. E até a próxima! Espaço Bem Viver, clínica médica e estética. Conta com 34 profissionais da saúde, localizada na Rua Santa Catarina, edifício HB, 923, Centro de Cunhaporã, Santa Catarina. Sua saúde e bem-estar em boas mãos. Por que eu escolhi investir no Sicoob? Porque tem opções de investimento para todo tipo de investidor. E você tem mais rendimento para suas aplicações. É muito bom. Eu posso aplicar, acompanhar e resgatar direto pelo celular. Para quem é principiante, experiente, conservador, arrojado. Que além da alta rentabilidade, você aumenta a sua participação nos resultados da cooperativa. E para você, que sabe dar mais valor para o seu dinheiro. Invista com o Sicoob. O melhor retorno para o seu jeito de investir.